Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Eu só queria dar um oi primeiro para todo mundo ver que existe aqui uma pessoa real, não um holograma. E eu falo isso porque eu acabei de ver, aí compartilhando com vocês algo super novo. Surgiu uma tecnologia agora, onde você bota um óculos de realidade virtual, combinado com o seu geoprocessamento de geolocalização, ele depois, com uma tecnologia de inteligência artificial, produz um holograma do seu tamanho na sua frente, que você pode projetar em qualquer palco, em qualquer lugar do planeta e mais, falar em qualquer língua. Ou seja, vocês, daí onde vocês estão sentados, poderiam colocar esse óculos, fazer uma apresentação na China em chinês, em mandarim. É o caminho que nós estamos seguindo. Depois eu vou compartilhar com o pessoal da IEG esse vídeo que eu recebi hoje sobre isso. Ok? Bem, então, eu soube que algumas pessoas não sabem aonde fica ou o que é o Vale do Silício. Então, o Vale do Silício, ele é na Califórnia, ele é uma região inicialmente, e hoje ele é muito associado a um mindset, a uma pegada, né? Um modelo de você engajar, se comprometer e de buscar realizar, né? Que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. Tá? Bem, então eu vou agora compartilhar minha tela e vamos nós. Vamos ver se aqui vai para modo. Ok. Então, alguns de vocês podem reconhecer aí essa ponte que é o Golden Gate Bridge, né? Antes de entrar diretamente, eu queria valorizar um modo de pensar que talvez possa emprestar o desafio que vocês têm em desenvolver as suas carreiras, a profissão, etc. E o que norteou sempre a minha vida profissional, primeiro como executivo de outras empresas e depois como líder da minha própria. Se a gente pensar, né, o mundo está em movimento há mais de 3.000 anos. E nós não achamos ou não engatamos com algum tipo de situação numa coisa que está parada, né, como se fosse um bonde no trilho parado. Não, a gente está engatando com alguma coisa que já está em movimento. E para engatar com alguma coisa que já está em movimento, eu quero reconhecer o que aconteceu antes, para entender como é que esse movimento percorreu aquele caminho que percorreu. Então, a história, você buscar na história esse reconhecimento do movimento, ajuda você a entender melhor o seu presente e, principalmente, planejar o seu futuro. Então, eu quero compartilhar isso com vocês, porque é o que eu vou fazer com esse Vale do Silício, que é a novidade para alguns de vocês. Né? Então, primeiro, vamos lá. Um pouquinho do meu histórico pessoal. Eu digo que eu sou um vira-lata. E por que eu digo isso? Porque se eu for computar todas as influências geográficas, né, que eu tenho na minha composição genética, é mais ou menos o que vira, né? Porque eu fui fabricado no Japão, nascido nos Estados Unidos, alfabetizado na França, parcialmente criado no Brasil. Avós paternos holandês e alemão, e avós maternos suíço e português. Eu brinco que eu sou um amerioca, americano criado no Rio de Janeiro, e eu não falo português, eu falo carioquês. Então, eu estou em tecnologia, no segmento da tecnologia, desde 1986. Mas por causa dessa minha natureza vira-lata, a internacionalização foi sempre o que me atraiu. E eu, desde lá, na faculdade, sabia que a minha realização, a minha paixão, estava justamente em liderar ou lidar com essa minha dualidade cultural, de ser rachado meio americano, meio brasileiro, e trabalhar num segmento de vanguarda, onde houvesse muita inovação. E tecnologia, obviamente, foi quase que um caminho natural. Mas então, eu estou desde 91 ajudando empresas de base tecnológica a penetrarem outros mercados.
muitos desses projetos envolvidos com empresas brasileiras que vão para outros mercados. Desde 2001, eu lidero uma empresa chamada hoje OBR Ponto Global. Nós temos um projeto, fazemos aceleração internacional de negócios para empresas de base tecnológica, tanto seja madura quanto startup. Ou seja, nós temos uma aceleradora de startups também, que opera no Brasil, em diversas localidades, e opera nos Estados Unidos, na Califórnia, onde é o Vale do Silício, e San Antonio, Texas. Sou voluntário da principal entidade empresarial do setor de tecnologia no Brasil, chamada SEST. Depois eu vou aqui fazer um underline, né, um destaque para a palavra voluntário, porque eu vou trazer isso para dentro da conversa sobre o Vale do Silício. E por eu ter essa possibilidade de ter construído um caminho positivo, bem-sucedido, em ajudar empresas a internacionalizarem no setor de TI, de tecnologia, eu consegui um destaque positivo no mercado americano que me levou a ser premiado aí nos últimos anos. Bem, o que eu quero deixar com vocês hoje como algum norte, e eu espero que depois do final da minha fala, a gente possa ter deixado algum tipo de informação, conhecimento para vocês que ajude vocês nos seus desafios pessoais. Eu até depois, no último slide, tenho uma leitura recomendada, que é toda aquela leitura que eu venho fazendo, que me ajuda a hoje posicionar e ter essa convicção que eu tenho com o que a gente faz e com o que a gente oferece para o mercado. Então, eu queria, nessa história, né, voltando para a questão da história, olhar para trás, entender como é que são os movimentos e para onde está seguindo, eu quero mostrar para vocês o movimento da globalização, né, e aí depois fazer aí a entrada para dentro do Vale do Silício especificamente, e contar para vocês quais são as principais razões por que o Vale do Silício hoje é considerado o epicentro mundial da inovação e do empreendedorismo. Muita gente quer replicar o Vale, quer fazer igual, e aí nós temos uma posição que, sim, a experiência do Vale do Silício empresta diversos componentes que devem ser considerados na construção dos ecossistemas de cada região. Mas não é imitar igual, porque um dos fatores preponderantes para cada ecossistema individualmente é você considerar as vocações locais, as vocações regionais. E cada qual, né? Tem uma questão da inovação que, no final, a inovação ela é muito mais uma questão de pessoas do que de processos de tecnologia, especialmente no mundo de hoje. E aí, no final, fazer aí o compartilhamento da leitura que me ajudou a construir um mosaico pelo qual eu hoje conduzo todas as minhas atitudes e as minhas decisões. Então, a globalização, ela não começou ontem, nem o ano passado, e nem no século passado, né? A globalização, a gente começou com o primeiro movimento das embarcações, dos poderios navais. Eu faço lá na minha leitura recomendada primeiro o livro de um jornalista americano chamado Thomas Friedman, que escreveu O Mundo é Plano. Quem de vocês já leu esse livro, O Mundo é Plano? Levanta a mão, por favor. Ninguém. Então, corram para lê-lo. Ele é fundamental para dar o contexto e a base, o patamar de lançamento da sua carreira para onde você vai decidir ir. Tá? E ele, Thomas Friedman, é que traz essa visão da globalização e segmentada por etapas. A 1.0, que é a primeira etapa, é essa do poderio naval, onde você está fazendo a globalização dos países. Então, era Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, né? Eram os grandes poderios navais da época. Isso foi até os anos 1800. Depois, ele fala da globalização 2.0, que começou nos idos dos 1800 e veio até o ano 2000. A primeira grande empresa, que inclusive se tornou rapidamente multinacional, foi a Companhia das Índias, né? Criada na Holanda.
que se justamente posicionava como sendo aquele grande centro de distribuição das iguarias que vinham do Oriente e a conexão com o Ocidente. E nesse momento, o Thomas Friedman faz a premissa que o mundo acaba aqui ele encolhendo um pouco, porque você de globalização de países na 1.0, baseado em poderio naval, passa a globalização de empresas. Isso vai ter no ano 2000. Aí vem a 3.0, a partir de 2000 e a partir da internet já consolidada. A internet para o uso comercial surgiu em 94 e ela realmente se consolida aí a partir da virada do século. E essa globalização faz com que todo mundo possa estar presente ou omnipresente em qualquer momento e em qualquer lugar. E agora eu compartilho com vocês uma visão minha, porque o Thomas Friedman parou aqui. Ele parou na globalização 3.0, no livro dele. E eu digo que nós estamos vivendo agora a globalização 4.0. E a globalização 4.0, por favor, vocês podem me dizer se tem espelho aí na sala? Porque se não tiver espelho, ele é sobre vocês. A globalização 4.0 é das pessoas, é dos indivíduos. Eu brinco que, se eu for pensar, quando eu estava aí ainda lá no pré-universidade, e era dado um trabalho para fazer sobre a Rússia, eu tinha que fisicamente caminhar até uma biblioteca, eu tinha que fisicamente solicitar à bibliotecária qual era a indicação dos arquivos que eu ia encontrar uma ficha que ia me dar a estante em qual o livro da Rússia que eu queria investigar estaria presente. Então, num percurso físico, hoje a gente, num clique, está na Rússia. Então, a globalização hoje está justamente a partir de cada um de vocês. Entendendo agora o Vale do Silício. Eu vou até fazer um parênteses que o Vale do Silício ele surge anteriormente a um vale que era um vale de um pomar frutífero. Mas vou mais atrás ainda. Vamos na história. A história é entender os movimentos. E a Califórnia ela foi colonizada pelos espanhóis. Na realidade, a Califórnia só foi colonizada pelos espanhóis porque antes a Califórnia pertencia ao México. E o México, à medida que ele conseguiu a sua independência, ele acabou negociando para um artifício de buscar paz numa guerra mexicana-americana e entregou a Califórnia para os Estados Unidos. Mas a Califórnia, inicialmente, foi, aqui nesse quadro, nesse slide, nem fala, mas se a gente fosse olhar mesmo a história lá atrás, antes dos poderios navais, já havia existido um movimento lá em cima, pelo Alasca, de uma imigração russa nos Estados Unidos. Então é interessante saber que os russos estiveram nos Estados Unidos muito antes dos próprios americanos. É um dado curioso, né? Mas aqui, olhando os exploradores europeus, Cabrillo, Drake, Portola de Anza, eles foram os grandes descobridores e exploradores. E o missionário, tal qual no Brasil, a gente teve o José Anchieta, o padre Anchieta, eles tiveram o padre Junípero Serra. E Junípero Serra é um nome que você vê em nome de rua, em nome de avenida, nome de missão, norte ao sul da Califórnia. Na realidade, de Los Angeles, de San Diego a São Francisco, os missionários foram subindo de San Diego para o norte, para São Francisco, e a cada noitada, quer dizer, onde fizesse noite, eles acampavam. Onde eles acampavam, virava uma missão. Aí veio, em 1848, a Guerra Americana-Mexicana, que a gente chama de Mexican-American War. Aí você vê aí nesse slide que eu estou mostrando, a linha preta grossa, que faz justamente a divisão, aquilo que pertencia ao México antes. Antes de haver o acordo, depois, em 1848. A Califórnia era chamada de Alta Califórnia,
porque a Barra Califórnia no México, que é o que essa perna que vocês veem do lado esquerdo do mapa do México, que parece assim como se fosse um cavalo marinho, né? Ali é a chamada Barra Califórnia. Bem, e aí surge um momento muito específico que tem um impacto, né? Quem é que já jogou uma pedra dentro de um lago parado, totalmente né, inerte? Você joga aquela pedra e aquela pedra faz várias marolas, né? Pois é, esse fato aqui do 49ers, que a gente chama, foi uma pedra dentro do lago parado e que faz marola até hoje. Foi achada uma pepita de ouro. E o 49ers, que inclusive hoje é o apelido do principal time de futebol americano em São Francisco, era o apelido das pessoas que eram consideradas malucas, porque elas iam sair lá de Nova York, lá do lado leste dos Estados Unidos, e atravessar um mundo totalmente desconhecido, que só sabia que tinha selvagens no meio do caminho, e iam buscar a possível oportunidade de achar ouro, né? Foi a tal corrida do ouro. Bem, e isso aconteceu em 49, foi descoberto esse ouro, e por isso que o 49ers, né, aconteceu em 1849. E daí surge esse apelido do 49ers. Eu, pessoalmente, né, esse talvez seja o meu lado brasileiro, mais gaiato, eu digo que o 49ers foi o primeiro sinônimo de maluco. Porque ninguém tinha, né, atravessar o desconhecido, cheio de índio selvagem, cheio de animais selvagens, lá para o outro lado. Né? Imagina que hoje de avião são 6 horas. Naquela época de cavalo, eram 6 meses. Né? Então, o 49ers é esse nome de maluco. Mas, ele rapidamente, por causa da corrida ao ouro, ele precisa estabelecer uma sociedade organizada. E sociedade organizada vem através de conhecimento. Vem através de você oferecer a possibilidade das pessoas, dos cidadãos, poderem progredir e evoluir a partir de um conhecimento estruturado. E em 1868 foi criada a Universidade de Berkeley, que hoje, ela, até o último placar que eu verifiquei, e isso tem umas 6 semanas que eu estive lá, é o campeão mundial de prêmio Nobel no mundo. Eles dali saíram mais de 60 prêmios Nobel. Universidade de Berkeley. Stanford, que foi criada em 1891, também é um ícone mundial de excelência na formação acadêmica, na formação de profissionais. E também a San Jose State, que foi, inclusive, a primeira universidade particular, pública, estabelecida na Califórnia. E o que se vê aqui, obviamente, é um movimento na história de concentração em cima de conhecimento de excelência, que é a base de tudo. O que a gente discute hoje no nosso país e a vontade de ele progredir mais rapidamente do que ele é hoje, é justamente a base da educação. Né? Ontem, aí um parênteses para vocês, eu recomendo que todos, qualquer um, em qualquer fase da vida, vá ouvir a Priscila Cruz, que eu ouvi no Globo News ontem, que é uma especialista na educação, tem uma ONG chamada Todos pela Educação, e ela tem uma visão muito clara, muito cristalina do como que a educação pode fazer a diferença. Mas, antes do Vale do Silício ser Silício, ele era isso aí. Ele era o Vale das Nésperas, das peras, das almôndegas, das amêndoas, dos castanhas. Ele era considerado a capital mundial das frutas cristalizadas. Eu fui criado em Monte Rei, que é 2 horas ao sul de São Francisco. E ali é a capital mundial da alcachofra, e do morango, e da cereja, e do alho. Né? Então, essa região toda era uma região voltada que era o Vale dos Pomares. Essa área ela tinha um benefício, quer dizer, o clima do norte da Califórnia é muito favorável, porque ele é muito homogêneo ao longo de todo o ano. E, ao mesmo tempo,
com bastante sol para poder fazer todo o processo de fotossíntese, né, e dar vida através dos frutos e frutas de altíssima qualidade. Só que, ao paralelo, né, aí olhando história novamente, quando é que a história dessa região do Vale do Silício da Califórnia começa? Começa, na realidade, com o primeiro invento que surgiu daquela região, que foi a amplificação do tubo a vácuo, que foi criado em Palo Alto, e que era o principal elemento para a rádio e para a telefonia. E aí, em 1909, a primeira a radiodifusão comercial aconteceu também ali na Califórnia. Você teve também a primeira câmara de televisão, o processo de criar o filamento, que depois vai ser a grande fonte de energia, também foi criado em São Francisco. Mas o que realmente turbinou, e aí são aquelas coisas, você está no momento certo, na hora certa, no lugar certo, né? A Guerra Fria. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia foi que acelerou muito o investimento do governo em pesquisa e desenvolvimento. O que vocês estão vendo nessa imagem com esse avião embaixo, atrás dele, né, ele é um hangar que inicialmente era um hangar de Zeppelins e que foi transformado depois, posteriormente, para criar todos os aviões, aeronaves de guerra. Então, o posicionamento naquela região, no Vale do Silício, de você ter muito dinheiro derramado para acelerar a pesquisa e desenvolvimento para o armamento bélico, ele foi realmente a grande plataforma de lançamento. Eu chamo da catapulta. Mas vamos olhar agora do ponto de vista de mapa, de visual, né? Hoje o Vale do Silício, se vocês olharem para esse mapa, né, vocês estão vendo aí ao lado esquerdo que é a Baía interna, né? E o que fica do lado esquerdo da Baía é chamado da Península. São Francisco, na verdade, é uma cidade que está na pontinha da Península. E é por isso que São Francisco hoje é considerado, em termos imobiliários, muito caro para viver. Por quê? Ele não tem para onde crescer. Ele está apertadinho ali, naquela ponta da península. O Vale do Silício, entretanto, não era ali. Era aqui no fundo, onde você vê marcado Sunnyvale, San José, Los Gatos. Esse era o vale que antigamente era o Vale das Nésperas, das peras, das amêndoas, né? Agora, hoje, nessa região, tem mais de 100 milhões de pessoas e produz sozinho, só essa região, 600 bilhões de dólares de PIB. Tá? Bem, existem aí um movimento que a gente separou por décadas para vocês entenderem, né? Então, no primeiro momento, lá nas décadas dos anos 60, você teve as ferramentas eletrônicas, né, que começam a surgir. Quem se lembra da HP? A HP surgiu como uma calculadora financeira, né? Ela evoluiu para outras coisas, outros produtos depois. Essa região aqui dos anos 70, ela é um ponto sintomático, né? Existia na AT&T, a Bell Labs, né, que foi a grande precursora da telefonia americana. Ela tinha um sujeito chamado William Shockney, que era um grande cientista, engenheiro e físico, e que foi praticamente um inventor do semicondutor. O governo americano ele botava muito dinheiro para investimento em pesquisa e desenvolvimento através das universidades. Né? Daí porque os Estados Unidos têm uma vantagem competitiva enorme comparado ao resto do mundo, é essa conexão muito forte da academia com o setor privado. Mas o William Shockley tinha uma mãe que morava lá no Vale das Peras, né, que chamava Santa Clara, chama Santa Clara ainda, em Santa Clara. E ele achou, olha, tem que mudar essa lógica, porque o dinheiro todo que está vindo para as universidades aqui da costa leste dos Estados Unidos, que na verdade chamava-se da Ivy League. Está falando de Harvard, está falando de MIT, está falando de Yale, a Columbia University, está falando dos grandes ícones que estão lá na costa leste. E então se mudou para a casa da mãe, na Califórnia, e levou junto com ele 8 cientistas. E eles fundaram, depois,
a primeira fábrica de semicondutores no Vale do Silício, chamado Fairchild, que vocês veem aqui embaixo do segundo pão de açúcar dos anos 70. E ali se dá o início da proliferação de fabricação de semicondutores. Ora, semicondutores, a base deles, a base da transmissão de calor, consequentemente energia, que na verdade é a transmissão da energia com baixo teor de calor. O silício passou a ser esse grande conector. E ali, então, tinha uma grande abundância. E a palavra, a designação Vale do Silício, nasce de uma entrevista de um jornalista em 1972 a um desses fabricantes de semicondutores, que ele vai lá visitar fisicamente, e aquilo que ele sabia anteriormente, que era um vale de frutas, tinha virado uma vale de fábricas de semicondutores. Aí ele falou, pô, isso aqui não é mais Vale da Nêspera, isso aqui é Vale do Silício. E aquilo foi publicado no jornal e pegou. Nunca mais largou. Então, aí a história específica de como é que surgiu o nome Vale do Silício. Mas você vê progressão agora nas décadas, né? Anos 80, você então também tem o início da onda do Enterprise, surge a Adobe, a Oracle, a ADS, a SAP. Nos anos 90, você passa a ter aí as grandes empresas de conectividade, Cisco, Tricom. Surge a primeira plataforma internet, AOL. Eu me lembro que em 1994 eu abri minha primeira conta de e-mail na AOL. Aqui nos anos 2000, vão surgir os buscadores, que eventualmente virou o Google, o principal ator, Facebook, Amazon. Né? E agora nós estamos vivendo o movimento do Smart Enterprise, que são os aplicativos. Mas eu queria mostrar para vocês como é que isso foi evoluindo aqui pela visual. Então você vê, 1960, 70, você tem aqui embaixo justamente o que eu acabei de pontuar. Aquilo que era antes o Vale das Nésperas e das Peras, vira o Vale dos Semicondutores, que tem como sua base de fabricação o silício, que é o grande transmissor de carga elétrica sem esquentar a placa. Que antes os materiais usados tinham esse problema de esquentar. Bem, naquela ocasião você não tinha modelos de financiamento de montar essas fábricas. E não tinha banco que tinha essa visão de como é que eu vou investir em uma coisa que não existe ainda, né, uma coisa nova. Né? Então, surgiu nesse momento o Venture Capital, que eram aqueles caras que já estavam com burro na sombra, com dinheiro no banco, e que queriam investir em alguma coisa que fosse inovadora. Então, eles passam a ser os grandes propulsores de fazer com que se propague e se expanda a concentração na fábrica de placas e de semicondutores. E que é a base hoje da tecnologia. Você precisa ter lá um circuito integrado inteligente, totalmente conectado com uma finalidade específica, que vai desempenhar uma série de funções específicas. E aqui se estabelece, então, essa relação de investimento de risco, de alto risco, vindo do setor privado, de atividades privadas inovadoras. Nos anos 70 e 80, a reboque dessa conexão, onde semicondutores conseguiram se alavancar com esse tipo de investimento, venture capital, eles surgem, obviamente, a evolução da tecnologia, os momentos da rede, os momentos de armazenamento, né? Começa a surgir o processo realmente da computação estar mais disponível, mais acessível a todo mundo. Saiu do CPD. Alguém lembra o que é CPD? Provavelmente não. CPD era Central de Processamento de Dados. E o cara que estava dentro do CPD tinha um jaleco branco. Era totalmente refrigerado e era proibido entrar. Bem, continuando, aí nos anos 80, 90, o Enterprise Software surge. Mas aí ele geograficamente se posiciona em outro local, porque esse local aqui embaixo, junto aos semicondutores, já começava a ficar muito denso, muito populado. E ele queria, obviamente, e no final do dia,
né? O americano é muito pragmático, muito objetivo, e tudo é resultado. Resultado objetivo, resultado, inclusive, objetivo financeiro. E como o valor imobiliário dos imóveis comerciais disponíveis lá abaixo na região começaram a ficar mais onerados, porque todo mundo estava buscando, eles resolveram buscar uma outra área imobiliária que não tivesse ainda virado, né, bilheteria de sucesso. E se vocês olharem toda essa parte interna da Bahia, de São Francisco até lá embaixo, passando pelo Redwood City, essa parte interna da Bahia, ela é industrial. Ela só tem prédio grande, galpão, tipo galpão. Então, a Enterprise Software pega essas áreas que têm aí um valor imobiliário menor, vai começar a investir e se estabelecer. Vai a Oracle, a Citrix, a SAP, a Salesforce no início estava ali também, né? A Symantec, a McAfee. Tudo o que era Enterprise Software se posiciona aqui no que a gente chama ali meio São Mateus, South San Francisco. Bem, aí vem os anos 2000. Aí, galera, a internet chegou e aí você tem duas divisões, né? Tudo que era muito internet e mídia foi para São Francisco, né? E aí, daqui a pouco eu conto essa história por quê. Mas, se você tem os Googles, os Facebooks e Yahoos, que também estão conectados com mídia, que não foram para essa região. Na verdade, olha, eu vou pegar uma adjacência dessa região de Santa Clara, que já foi criada, porque eu preciso de espaços grandes. Eu tenho que montar um campus universitário, né? As nossas imersões que a gente leva você lá para a Google tem, imagina uma grande universidade com 48 prédios, né? E mais 15 galpões, né? E mais 3 anfiteatros, e mais não sei o que, não sei o que, é Google, é Yahoo, é Facebook. E essa área aqui embaixo é a única área que tem área livre para você poder expandir e crescer. Na realidade, você tem uma ideia, o problema de residencial nessa área está muito grande. O custo de São Francisco aumentou muito. Você vê, essa península ela tem uma possibilidade finita de ocupação, porque é muito estreito. Google acabou de anunciar, mês passado, que abriu um fundo de $1 bilhão para investir especificamente em construção residencial. Mas, então, você tem aqui esse fato. Aí, em social media, por que social media foi parar lá em cima, em São Francisco? Essa história é um pouco engraçada. Porque a grande parte dos colaboradores, provavelmente na idade de vocês, entre os 20 e os 28, 30, a maioria solteiro, não quer ficar morando em pequenas cidades como São Mateus, Palo Alto, Redwood City, Santa Clara, aonde às 9 da noite está todo mundo dormindo. Eu quero ir para a balada. E não é uma cidade grande. Essas cidades aqui ao longo da península, elas são pequenas cidades que funcionam para a gente, que mora no Rio de Janeiro, como bairros, né? Mas todo mundo queria ir para a balada. Então, hoje, inclusive, você vê sistematicamente, todo dia, vários ônibus totalmente brancos, sem dizeres nenhum, subindo e descendo a freeway, levando funcionários de São Francisco para Google, Yahoo, Facebook, e levando de volta no final do dia. Agora, nós estamos vivendo também uma nova onda, onde também está surgindo o investimento no que nós chamamos de biotecnologia, né, e as tecnologias de energia renováveis, né? A Califórnia ela tem, obviamente, um histórico muito legal, muito bom, de quanto que existe de consciência ambiental, consciência da proteção ambiental. É algo que eu gostaria muito que fosse permeado por toda a civilização dessa humanidade que a gente vive hoje. Porque a gente vê absurdos acontecerem no Brasil também, e a Califórnia, nesse ponto, é uma grande referência. Mas você vê, então, aqui eu estou mostrando para vocês como é que foi todo o desenvolvimento dessa região, que hoje, né, é o epicentro mundial da inovação. E por quê? Olha as 10 principais razões que eu elenco para vocês. Primeiro, eu acho que a guerra eletrônica, sem dúvida nenhuma, foi a grande plataforma, que foi a catapulta que eu falei anterior.
A outra coisa, aquelas 3 faculdades, universidades que eu mostrei, elas primam pela excelência justamente em verticais, eixos estratégicos fundamentais para você fundamentar uma economia que tem capacidade de evoluir, que é a matemática e a ciência. A outra questão é o clima. O clima lá é estável, é homogêneo e olha, tem a pior coisa, a gente no Rio de Janeiro tendo que vestir terno no verão. Lá você pode vestir terno o ano inteiro. Você não vai suar. Eu aqui agora, vocês veem que eu anotei do 4 ao 9 em vermelho. E eu faço isso propositadamente, porque todas essas razões, elas não têm nada a ver com o externo. Elas somente têm a ver com o interno, com o indivíduo, com cada um de vocês. A primeira mentalidade da Califórnia, né, ela gerou uma atitude automática dentro do código genético daquela cultura de quem nasceu lá. Porque o cara saiu lá do leste de Nova York, sem lenço, sem documento, sem saber quantos índios ia ter que matar a caminho do oeste, para possivelmente encontrar um ouro que achavam que tinha. Esse cara é destemido, esse cara é peitudo. E essa mentalidade se sedimenta por gerações acima de outras gerações. A outra coisa que aconteceu, que é muito forte, é as ondas de imigração. Eu tenho uma convicção, e eu falo muito isso nas minhas falas, nas minhas palestras, que nos Estados Unidos só existe um único local onde você pode fazer também um lançamento de qualquer produto e serviço de caráter global. Por quê? Porque na Califórnia o mundo inteiro está lá. Quando o William Shatner e os 8 cientistas miram e são os primeiros atores, eles começam a criar uma onda de imigração de vários cientistas do mundo inteiro que migram para essa região que conseguiu conectar venture capital com a fabricação de transistores e semicondutores, que naquele momento era a última Coca-Cola do deserto em termos de inovação tecnológica. E aí eu vou aqui parar um momento e eu vou compartilhar com vocês uma coisa que é uma pergunta que me fazem sistematicamente. Robert, quando eu vou mudar para o Vale, eu vou para a Califórnia, eu vou tentar a vida lá. O que você acha que eu tenho que fazer? Onde é que eu começo? E eu falo, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é achar um projeto para ser voluntário. Você tem que doar do seu tempo. Lá existe o mindset, né, a pegada da colaboração, do give back. Um episódio para vocês que a gente faz dentro da imersão. Existe uma rua que deságua diretamente lá na Universidade de Stanford, chamada University Avenue. E parte dela é comercial, e nessa parte comercial, são mais ou menos 5 quarteirões, é cheio de comércio, cheio de restaurante, cheio de internet café. E a gente então pega o grupo e leva para esse internet café chamado University Café e fala, você vai sentar aqui por meia hora e você vai pegar um papel e uma caneta e tudo que você ouvir ou ver, você vai anotar. E ao final de meia hora, se tudo que você anotou do que viu e ouviu tiver de 10% ou mais, que não seja alguma coisa colaborativa, eu pago café. Isso foi há 10 anos atrás. Nós estamos invictos até hoje. Não pagamos nenhum café. Então, essa capacidade de doação, primeiro, ajuda a justamente mostrar o quanto que você é um jogador de equipe, o quanto que você pode ser credível, o quanto que as pessoas podem confiar em você. Né? E essa cultura colaborativa, ela é a sedimentação desse mundo novo que nós vivemos. Eu, particularmente, digo o seguinte, antes da internet, a gente só tinha certeza de 2 coisas avançando para frente nas nossas vidas. Que a gente sempre vai pagar imposto e um dia vai morrer. Depois da internet, eu digo que são 4 agora. A gente sempre vai pagar imposto, um dia a gente vai morrer. E agora a gente não faz mais nada sozinho. Essa é a terceira. E a quarta, a gente administra a mudança no piscar de olhos, porque essa é a velocidade.
Nessa visão que foi criada lá atrás, né, que eu chamo da catapulta, né, também sedimentou essa visão do risco e recompensa. Quer dizer, o apetite de risco lá no Vale, ele naturalmente já é maior. E na sequência, no item número 9, ele ajuda também a reinvestir na riqueza. Quer dizer, ele, com aquela mentalidade colaborativa, com aquele mindset to give back, né, com essa capacidade de ter uma abrangência no risco e recompensa bem dilatada, ele reinveste a riqueza no próprio processo produtivo, criando o círculo virtuoso. Então, quando eu olho do 4 ao 9, esses são atributos, são razões de indivíduos, de pessoas. Não tem nada a ver com questões lógicas ou científicas. E aí, por último, é uma coisa que a gente briga muito, né, porque a gente no Brasil tem um costume que eu, particularmente como americano, digo que a gente deveria evitar, que é esperar que o governo vai fazer alguma coisa. Para de esperar pelo governo. Quem quer, faz a hora. Quem realmente precisa, faz acontecer. E lá, o Estado é que o Estado não ajuda. Ele ajuda sim, mas ele ajuda sem intervenção. Vou dar um exemplo. Lá nos anos 60, quando o governo percebeu, e aí também nos anos 70, entrou na Guerra Fria, ele viu que ele tinha que turbinar esse processo lá. Mas ele fez de uma maneira muito inteligente. E o que ele fez? Olha, você é empresa, que investir pelo menos $1 em uma startup, em algum projeto inovador, eu te devolvo 4 em benefícios fiscais, em abatimento de imposto. Com só essa tacada, ele turbinou 4 vezes. E a gente vê em vários programas de outros países, inclusive aqui no Brasil, não só, quer dizer, é válido e é positivo, é plausível, a gente bate palma do governo querer promover e estimular. O que não é válido é ele querer também ser o ator, quando ele deveria deixar o setor privado, junto com o meio acadêmico, fazer isso. Bem, e aí, olhando, você vê, eu vou voltar aqui, só para esse slide aqui para vocês, vocês verem, isso aqui foram 6 décadas, praticamente, nessa inovação. E agora, a velocidade está de tal ordem que, em uma única década, olha o quanto que tem de tendência nova. Você tem a questão móvel, né? Hoje, quem não está totalmente partindo do móvel, lá na frente vai se achar no Parque Jurássico. Robótica vai cada vez mais permear, biotecnologia. Tem um termo na área de defesa, na área de Guerra Fria, que foi criado. O americano adora sopa de letrinha, né? E tem uma sopa de letrinha chamada DoD, que no linguajar lá significa Department of Defense, que é o Departamento de Defesa que regula o quanto se investe em material de guerra. Eu digo que não, acabou. DoD não é mais Department of Defense. DoD é Digital or Die. E essa é a realidade que a gente vive hoje. Porque o digital, na realidade, se transforma em dados. O digital hoje se transforma em dados, que se transforma em processos automatizados, que é a inteligência artificial. E o blockchain, para nós brasileiros, e eu, apesar de ser americano, eu tenho 25% de sangue brasileiro, e quando joga Brasil contra os Estados Unidos, eu torço pelo Brasil. Então, eu me considero de alma brasileira. O blockchain vai resolver muita questão aí de intermediário que existe, que não precisava existir, inclusive no setor público. Bem, se consegue repetir o Vale? Eu digo que não. Mas eu digo que tem muita coisa do Vale que se pode repetir, e deve. Então, é desenhar o ecossistema em todas as condições locais, em todas as vocações regionais. Tem que engajar o setor privado desde o início. Hoje, o ecossistema de maior sucesso no Brasil é Florianópolis. E por quê? Porque foi o setor privado que comandou e que continua comandando o processo. O governo é chamado para ser coadjuvante, para colaborar. Ele não é o principal ator. Aí, quando a gente fala privilegiar os potenciais mais efervescentes, então é o seguinte, olha, deixa eu entender onde que eu tenho a possibilidade de engajar mais rapidamente, aonde eu sou bom. O Rio de Janeiro, por exemplo, em termos de segmentação, ele é muito reconhecido pela área de óleo e gás. Ele também é muito reconhecido, mas pouco faz, pela área de turismo.
Deveria ter um processo muito mais fortalecido em torno do turismo. O que o Rio de Janeiro fatura com turismo é risível perto de outras regiões que faturam e que têm um conjunto de atrativos turísticos muito inferior ao nosso e tem região menor. Eu sempre digo o seguinte, você tem que rapidamente conseguir uma vitória. Mesmo que ela seja pequena, mas é uma vitória. Por quê? Sucesso gera mais sucesso. Imagine você, aquela bola de neve, descendo montanha abaixo, onde ela vai crescendo à medida que vai descendo. Então, isso é a questão. Se eu consigo uma vitória rápido, eu estou construindo aquele propulsor energético que vai me ajudar a conquistar a próxima vitória. E assim sucessivamente. Encare de frente as diferenças culturais. Esse é um grande valor que nós, da UBR, e eu em especial, trazemos para a proposta de valor de todas as nossas interações, inclusive na própria imersão. É essa capacidade de entender como é que as diferenças culturais afetam o ambiente de negócios e têm um impacto direto no resultado. Então, é importante encarar isso de frente, entender como é que isso acontece, para você poder, inclusive, pegar o lado positivo e usar isso como força. Valorize as raízes. Tem um livro que conta a história de Israel, chamado Startup Nation. E lá numa passagem interessante, que por que o israelense é tão inovador? Porque ele é um eterno insatisfeito. Ele tem que fazer melhor sempre. Uma coisa que a gente vê, e nem sempre a gente ouve muita gente compartilhar isso que eu estou falando agora aqui no item 8, que é não forçar a barra. Às vezes você tem que deixar realmente o orgânico atuar. Existe uma filosofia oriental que diz o seguinte, o fato de você não estar fazendo nada não quer dizer que nada esteja acontecendo. Isso quer dizer que você faz a escolha de deixar o curso natural seguir. E às vezes essa pode ser a melhor opção. É muito importante que você tenha um arcabouço, tanto legal quanto fiscal e regulatório, e econômico, que seja favorável a promover o crescimento. Obviamente, no Brasil, a gente engatinha nesse processo. Eu fico envergonhado quando eu falo que nós somos hoje uma das 10 potências empreendedoras mundiais, mas estamos na 82º lugar de mercado com facilidade de fazer negócios. Então, o empreendedor brasileiro é um gladiador, não é empreendedor. E, por último, que agora não sei por que travou, vamos ver o que aconteceu, espera aí. Não? Eu tenho aqui um trave soft. Espera aí. Vou refazer aqui. Bem, terminou. Vamos agora para o próximo slide. E ele continua querendo travar. Eu vou para o modus sem apresentação. Você continua vendo a minha tela, certo? Sim. Beleza. Então, o que realmente promove a inovação? A inovação, sem dúvida nenhuma, precisa de capital. Sem dúvida, precisa de processo. Sem dúvida, precisa de tecnologia. Mas hoje, tudo isso, de uma forma ou de outra, tem realmente mais disponibilidade. Você vê, se eu precisar de processo, precisar de inteligência, precisar de encapsulamento inteligente, ter plataforma de inteligência artificial. E aí, com a inteligência artificial, eu faço por pay as you go. Então, você tem o seguinte, o que promove a inovação no final é a atitude, são as pessoas. A inovação bem-sucedida é o resultado de uma atitude que está alinhada, que está de forma objetiva, inserida dentro daquilo que é percebido como sendo a melhor coisa a ser feita. Na realidade, é uma forma de pensar. Então, quando a gente fala que o Vale do Silício, na realidade, é um mindset, realmente a pegada. Lá, a octanagem ela é mais alta.
a competitividade é mais forte, porque todo mundo já nasce com aquela visão que sabe que se ele não correr, né, o leão pega. É que nem aquela coisa, tem dois caras no meio da mata, aparece um leão na frente, um cara olha para o outro e começa a botar o tênis. Aí você acha que vai conseguir correr mais rápido que o leão? Eu falei, não, não preciso, eu tenho que correr mais rápido que você. Então, naturalmente, esse acordar. Né? E aí tem um pensador que, para mim, ele é um dos... Eu tenho alguns ídolos na minha carreira. Né? Um deles, a nível Brasil, é o Barão de Mauá. Eu recomendo, não está nem na minha leitura recomendada, mas o Barão de Mauá escreveu um livro chamado Mauá, o Empresário do Império, de Jorge Caldeira. Dá para entender bem o Brasil, quem lê esse livro. Mas o Mauá foi o primeiro, o Ayrton Senna foi o segundo, e a nível mundial, o Winston Churchill, que falou o seguinte: attitude is a little thing that makes a big difference. Então, a atitude que você tem perante os desafios que você se coloca é o que faz, é uma pequena coisa que faz a enorme diferença. Bem, eu digo que a imersão no Vale do Silício, né, é você acelerar o seu mindset, é acelerar a sua capacidade de ter uma postura inovadora. Aqui está a minha leitura recomendada para vocês. O Mundo é Plano foi o primeiro livro que eu falei do Thomas Friedman. The Big Switch é um livro do Nicholas Carr, eu já trouxe esse cara para falar no Brasil. Ele faz uma analogia de como é que a tecnologia hoje é igual à energia elétrica. Prahalad e o Krishna são os papas da inovação em termos de processamento. The Whole New Mind, esse, para mim, é um dos principais livros de cabeceira. Eu dei para meus filhos que não sabiam que carreira queriam seguir. Ele faz apologia do lado direito do cérebro e o lado esquerdo sendo lógico, o lado direito sendo criativo. Eu recomendo muito também o Zero to One do Peter Thiel, criador do PayPal. O Zero to One, né, ele trabalha na lógica que a gente vê acontecer com muita frequência, que o maior desafio é você sair do 0 para 1, é você fazer a primeira venda. Depois que você fez a primeira venda, você conseguiu o primeiro cliente, você vai aprender a como conseguir os outros clientes a partir daquele primeiro. Então, ele realmente é elucidador. Bem, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido acender algumas luzes no radar individual de cada um de vocês. A apresentação já está disponível junto ao pessoal da IEG, né? E eu sempre estou à disposição, via e-mail, para vocês poderem consultar, perguntar qualquer coisa. Tá? Muito obrigado e uma boa jornada.